Olá, estou aqui novamente para explanar sobre algumas coisas. Assim, como que eu vou entrar nesse assunto? Bom, no cenário mundial, né, que engloba assim, o Brasil, estamos com um problema que infelizmente está cada vez mais evidente sobre aquela tão famosa síndrome do vira-lata. Tudo que é de fora é melhor, precisa ser de fora para ser bom, nada daqui presta. E uma coisa que eu acho interessante é que falam, o brasileiro é muito querido mundialmente, com muitas vírgulas. Brasileiro presta, assim, na grande maioria, porque tem gente que é acima da média, né? Mas o brasileiro mediano, ele é bem visto, bem quisto, se ele for prestar serviço lá, se ele for mão de obra fora. E ele é bem querido aqui, porque aqui o brasileiro tem um negócio muito, que eu acho muito ruim, é de querer ser amigável. Qualquer lugar que a gente vai, sabe que o brasileiro vai ter pé atrás, porque vai achar que vai ser o espertalhão, que vai roubar, que vai ser o espertalhão. E aqui, eles gostam de brasileiro aqui porque contar uma história que aconteceu comigo há 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás. Estava com um amigo meu que me chamou para ir num lugar, né? Que ele ia com os amigos dele da faculdade. Na época ele estudava na USP. Aí que ia mais uns colegas dele de grupo, ia pra um lugar e eu não queria ir. Aí ele insistir, eu fui. Chegando lá, tinha uma moça que tava fazendo intercâmbio, ela era alemã, um casal de rapazes, o meu amigo e eu, né? Então estávamos em 5. Tava lá, as pessoas conversando, eu me sentindo peixe fora d'água, porque todo mundo falando. Tava os três, né? Eu só tava escutando. Os três falando inglês com a moça alemã. Aí, em certo tempo, a moça vai e pergunta pro meu amigo. Ela perguntou em inglês, né? O seu colega não interage? Eu não tenho inglês super bom, mas tem pelo menos o básico que eu consegui entender, né? Aí eu simplesmente disse pra moça: Olha, eu entendo, mas eu falo em português. Eu entendo porcamente inglês, mas eu estou na minha terra nativa. Se você quer falar comigo, fale em português. Se você não sabe, a gente não vai conversar. Aí os outros ficaram em choque. Parece que a moça só deu risada. Não sei se ela entendeu e pouco importa. Aí o meu amigo falou, pô, não pode falar assim, né? Eu falei pra ele, não pode falar assim porque vocês são 3 trouxa. Vocês estão na terra de vocês. E eu não tenho, foi igual na época eu lembro que eu falei assim, não tem sentido um estrangeiro e os nativos para se comunicar com a porra do estrangeiro, todo mundo falar
a língua da pessoa, a pessoa, se ela veio pra cá, ela que tem que falar português. Ou onde ela for. Por exemplo, na França. Assim, isso... Portugal também é assim, não só a França, mas vou usar a França como referência, que eu acho muito interessante o francês, porque eles tiveram muitos problemas com os ingleses, né? Isso historicamente falando, e eles também aprendem lá como o inglês sendo uma segunda língua, né? Porque as línguas mundiais são espanhol e inglês. Ah, por quê? Porque foram os colonizadores, os maiores colonizadores, né? Então, historicamente falando, basicamente por isso. Se você vai lá e fala em... pergunta alguma coisa em inglês para um francês, ele vai te responder. Ele entende, mas ele responde em francês. Não sabe falar francês? Se exploda. Portugal também é assim. Portugal é interessante. O que eu acho interessante em Portugal é que eles, independente do idioma que seja, eles traduzem tudo para o português, né? O português PT. Igual aqui no Brasil, a palavra entrega não existe mais, é delivery. Entre outras, janela é vitrô, que era vitrux, né? E assim vai, a gente vai incorporando palavras para a língua e vamos para o nosso português e vamos esquecendo, né? Tipo, o exemplo que eu usei, me fala, vocês entregam? Não. Isso daí é cringe, é antiquado, é antigo. Tem delivery e tem umas coisas que não me entram na cabeça mesmo, assim. Mas, e voltando a síndrome do vira-lata, que e o que tá, assim, entre outras coisas, bombando, né? É o inferno do X. E a empresa dele de internet, que agora me fugiu o nome. O problema do X não é o Elon Musk. O Brasil não está em guerra com Elon Musk. O Moraes, o Alexandre de Moraes, não está em guerra com o Alexandre de Moraes. E tem muita gente que é por ignorância, não sabe. Mas tem muita gente que sabe, mas quer jogar lenha na fogueira. Que tem uma lei de 2021 que toda empresa que exerce função monetária, na atividade monetária no país, precisa ter um escritório no país, independente onde seja. Tem que ter um representante no país. A empresa do Elon Musk fechou, se eu não me engano, no ano passado, que era aqui em São Paulo. Fechou o escritório deles. Então, ou seja, eles não têm representante legal. Foi dado um prazo para ele, né, para a empresa dele, não, para a empresa dele. Mas ele não vai colocar. Ele já falou que não vai colocar. Que não é obrigado. É obrigado sim. Está na Constituição brasileira. Não é ordem do Alexandre de Moraes. Não é uma vontade do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não está cerceando direito de liberdade de expressão. É lei. Ele está fazendo se cumprir a lei. Agora, o
o Elon Musk abriu guerra contra a esquerda. Mas por quê? E a esquerda... Culpa da esquerda foi uma frase que ele mesmo disse. A esquerda fez ele perder um filho dele, que agora o filho dele fez uma transição, né? Agora o filho dele é filha. Aí ele falou que perdeu um filho por culpa da esquerda. Onde que... Isso, na minha vã ignorância, não tem cabimento nenhum. E agora ele está apoiando o Trump, que antes ele apoiou o Obama, que o Obama era tida como esquerda. O Trump já falou que vai dar um cargo executivo para ele no governo. E ele, mais que prontamente, falou que vai exercer a função como um bom patriota, sem cobrar o Estado. Ou seja, aí tem um monte de brasileiro que tá achando isso o máximo. O máximo, isso vai dar um problema no mundo, né? E assim, só ressaltando, as pessoas... Tem muita gente que quer ter um pensamento genuíno. Eu não concordo. Eu não sou esquerda. Tem muita coisa da esquerda que eu acho legal, tem muita coisa que não acho legal. A direita tem muita coisa que eu não acho legal. Pouca coisa, pouquíssimas coisas eu acho válido, né? Não preciso ficar listando o que eu acho legal, o que eu não acho legal de nenhuma das partes. Eu acho assim, o problema é o extremismo. O extremismo que é ruim. Eu acho que em todos os polos, sempre vai ter uma coisa ruim, uma coisa boa, e quem tá nesses polos vai ver coisa boa, vai ver coisa ruim. Só que assim, o movimento que vem acontecendo é que é aquela coisa que se você pensa diferente de mim, você não deve existir. Porque o mundo perfeito é o mundo que eu idealizo. Isso é nocivo. Isso é nocivo. Eu acho que se todo mundo pensasse igual, seria uma porcaria o mundo, seria uma coisa sem graça. A gente tem que ter divergência. Isso é do ser humano. A gente tem que ter essa divergência. As sociedades, nos próprios lugares, nos próprios países, na própria sociedade, ela tem a segmentação. Tem a sua classificação. Isso é do ser humano, sempre existiu e sempre vai existir. Só que agora é o tal do cancelamento, né? Ah, se tal pessoa, né, pública, entre aspas, bem grandes, né, que os streamers colocam isso como streamer ser uma pessoa pública onde você tem direito de opinar. De certo modo, até tem, porque a pessoa abriu opinião dela sobre. Se a pessoa abriu, ela vai ter que estar preparada, porque ela não vai receber só elogio. Vai receber mais crítica e tenha a consciência sobre isso. E é isso, a gente... A culpabilidade, né? Precisamos ser responsáveis. E é assim que o mundo anda, é assim que a vida funciona. Se você não quer ser confrontado, fique na sua insignificância.
Isso em todos os aspectos. Na internet é pior. Na internet é pior, porque uma pessoa que não tem a coragem de te confrontar cara a cara, ela vai na internet e fala, porque lá ela tem um monitor que ela vai estar protegida. Esquecendo das leis, né, que existem na internet. Você não pode falar você pode falar o que você pensa, expressar a sua opinião desde que ela não agrida ninguém, não menospreze ninguém. Você não tem o direito de falar mal de uma pessoa, acusar uma pessoa sem você ter prova, que é o ônus, né? Não é só bônus você sair gritando aos quatro ventos. Você tem o ônus. Que, por exemplo, como eu comentei, acho que no primeiro vídeo que eu fiz, uma coisa que eu achava muito errada de pessoas chamarem o nosso presidente passado, Bolsonaro, de um monte de coisa. Chamar o cara de imbecil, de criminoso. Ele é o executivo do país. Ele exercia a função. Ele era a nossa peça mais importante. Por mais coisas que ele falasse, eu, assim, deveria ter voz de prisão para essas pessoas. Tá, ele é criminoso por quê? Não tô defendendo. Ele é criminoso? É, ele é criminoso. Que crime que ele cometeu? Você tem prova? Se não tem prova, chilindró. Muita gente. Muita gente importante, muita gente, né? Uns defendia também sem provas, né? Para defender, porque já que tá advogando a favor da pessoa, que apresente provas, né? Também. Mas enfim, é o ônus de quem acusa. Teve muita coisa que eu achei muito ruim, mas a mesma coisa, agora falando do nosso atual presidente, o Lula. O Lula ele tá preso, ele tá parado no tempo. Ele entrou achando que o mundo era o mesmo de 2000. Preso no tempo, parado no tempo. E não é assim, a banda toca diferente. Né? Ele conseguiu, ele entrou, espero que, como o antecessor dele, eu queria realmente que desse certo, mas tivemos uma pandemia, que a pandemia eu acho que não... Deixa eu ter cuidado com o que eu vou falar. Assim, a pandemia no governo, no, assim, no governo, a pandemia conseguiu ocultar muita coisa que em relação à incompetência do governo, do modo geral, conseguiu ocultar muitas coisas que, se não tivesse a pandemia, a coisa seria complicada também. Evidentemente, com o evento da pandemia, ninguém, nada, não tinha nada que pudesse estar preparado para o que aconteceu, mas muita gente teve vantagem, muita gente teve lucro, muita gente enriqueceu às custas da pandemia. Mas é isso, deixa eu voltar aqui no
tópico inicial, né? Que é a nossa síndrome do vira-lata. Gente, vamos ser mais conscientes. O brasileiro não é patriota, de um modo geral. Uma outra coisa aconteceu comigo também. Isso é experiência, né? Trabalhando, tinha um rapaz que ele era africano. Não sei de onde que era. E estava falando sobre problemas do país e tal. E ele começou a criticar o Brasil. Isso começou a me incomodar. E a gente falando, ele falando. Aí eu peguei e falei assim: ó, sujeito, você fica na sua aí. Fica na sua. Aí ele, mas por que eu não posso falar mal? Eu falei assim: não. E ele falou que ele já morou nos Estados Unidos, falou que já tinha morado na França e em algum outro país. Eu falei assim: ó, eu sou um ignorante, mas estou falando para você, pare de falar mal do meu país. Eu posso falar mal do meu país, você não pode. Eu posso dar voz de prisão. As outras pessoas que estavam deram risada. Ah, que vai dar voz de prisão? Se é a polícia? Ele ficou quieto, porque ele sabia disso daí. Eu falei assim: você não é daqui. Aí eu falei pro pessoal: qualquer um de qualquer nação, que se você souber que a pessoa não é daqui, isso é uma lei mundial. Se você, brasileiro nos Estados Unidos, falar mal de lá, pra você ver se uma criança não te dá voz de prisão. E você vai ser preso. E vai ser deportado. Aí eu falei: não é assim mesmo, cara? Ele falou: não é. Ele falou, ele pediu desculpa e saiu. As pessoas não entenderam nada, mas é assim. Só que brasileiro bate palma, aplaude. Alguém que vem aqui, fale mal do país, fale mal de brasileiro, fale mal da economia, fale mal de qualquer coisa, as pessoas aplaudem. Bah, cambada de imbecil. Sinceramente, uma cambada de imbecis. Mas eu não sou ninguém, né? Sou apenas um sujeito que explana. Pra ninguém vai escutar isso aqui mesmo. Mas é só um desabafo. Entendeu? E é isso. Parem com isso. O Brasil é o melhor país de se viver no mundo. Nós sempre fomos mal geridos, mal administrados. O país tem riquezas que nenhum lugar do mundo tem. Nós somos um país tropical. Nós temos problemas às vezes com chuvas, mas é que as coisas foram crescendo desordenadamente. Não tem para onde a água ir, a água vai seguir seu curso. Mas assim, nós não temos tornados, assim, tem casos no sul que é específicos, né, que vai quebrando tudo, mas assim, no demais não tem tornado que sai destruindo tudo. Nós não temos tsunami, nós não temos nada não temos terremotos, nós não temos nada. A natureza é muito gentil conosco. Mas por que está falando isso? Porque a natureza não se controla, não tem como controlar a natureza. Você pode reduzir impactos, mas você não controla a natureza. E nós temos muitos privilégios. Só que não tá bom. O bom é a coisa americana, a coisa japonesa, o gringo, né, como dizem. Então, quando o brasileiro tirar isso da cabeça e começar a valorizar o que tem aqui, nós temos muito água potável.
Isso é uma outra vivência também. Isso há muitos anos atrás, quase 30 anos atrás. Um, um rapaz, três mormons, eles eram os três elders, né? Eles falando que não conseguia entender como que brasileiro, eles falavam português até que legal assim. Dava pra saber que eles não eram daqui, mas eles eram entendíveis. E eles falando que não entendia por que o brasileiro desperdiçava tanta água. Eu lembro que dos três tinha um que era texano, que nem eles entendiam o que o texano falava. O texano até que entendia, porque lá é mais quente, né? Outros eram da parte mais fria, né, do país. Que eles falaram que o brasileiro gostava, jogava muita água fora tomando banho. Que eles tinham um gel que eles passavam no corpo todo dia e que esse gel tirava, né, uma vez na semana tomava um banho, né, para tirar esse gel, que é um gel de limpeza, né, que eles passavam no corpo e se higienizava. O texano falou que tomava 2 banhos, né, por, por semana, né. E eles achavam um absurdo, um desperdício de recursos naturais. E certamente eles estão corretos. A mesma coisa, gente, europeu também, né? Europeu também, eles, como eles têm escassez, tiveram muitas guerras, escassez de um monte de coisa, eles são muito econômicos em recursos, né? Eles usam muito gás, eles não usam, porque para gerar energia usa água, né? Eles usam, o aquecimento deles geralmente é a gás, tudo por restrições que estiveram históricas, né? Então, é isso. Nós somos muito privilegiados em relação a um monte de coisa, mas não se dá valor. Porque culturalmente nós aprendemos a valorizar o que é de fora. Nós temos a nossa Zona Franca de Manaus que faz coisa pra caramba, né? Mas aí, por exemplo, quando vamos supor que o iPhone, que isso nunca vai acontecer, mas se o iPhone começasse a ser produzido aqui, aí ia ter valor, que é feito na China. Por que não vai ser feito aqui? Porque é mão de obra não especializada? Não, porque é mão de obra cara. Na China, eu vi uma reportagem, eles falando que eles vão buscar as coisas. Eles têm um galpão da Apple. Eles têm um galpão que eles mandam a matéria-prima. Eles vão pegar de carrinho, que eles atravessam para pegar a matéria-prima, vai pegar de carrinho. Pega a matéria-prima, uma pessoa vai puxando um carrinho, pega a matéria-prima e volta, atravessa a rua e para manufaturar a, a matéria-prima. Isso é genial. Tipo, não vai ter que você mandar um lugar para uma cidade, aí ter todo o transporte. Você paga para mandar para o galpão, do galpão você tem que ir uma empresa retirar lá para levar para outro lugar e depois para outro lugar. E tudo isso gera custo, né? Isso foi genial, né? Que isso foi um crescimento com estrutura, né? Tem coisas que não dá para ser feito hoje, mas quando a coisa é feita com estrutura, poderia dar péssimo, mas deu bom. Era de extremo a extremo, né? Ou daria péssimo, ou daria ótimo. Deu ótimo. Mas é isso. Deixa eu finalizar aqui, senão vai ficar puxando. Eita. Vai ficar puxando, né? E não vai
chegar a lugar nenhum. Mas então é isso. Findando por aqui, porque fui devagando. Mas eu acho que eu consegui passar o que eu tinha a intenção de passar. Então é isso, pessoal. Que se alguém vir isso, que sirva de pelo menos um ponto de partida, né? Não vai uma pessoa que ver e já vai ter valido esse tempo. Mas então é isso. Foi a minha visão sobre esse cenário que está acontecendo agora. Hoje é dia 16 de setembro de 2024. Né? E eu acho que tudo vai de ladeira abaixo. A conscientização está cada vez mais restrita, porque as pessoas cabeça de vento se reproduzem mais do que as pessoas com mais consciência, que está difícil. Aquela antiga frase onde come um, come cinco, come fracionado em 5. Então é isso. Tô parando por aqui antes que eu comece a puxar outra coisa. E é isso. Com uma frase, eu não vou lembrar de quem foi, que é uma junção de duas frases. É uma luta que já está dado o vencedor, porque eles sempre serão muitos.